Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso programa Contando Casos. Esse programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 16 horas, pela Web TV Bom Jesus. E você é convidado a estar conosco nessa tarde. Nós estamos nas vésperas de duas datas que mexem com o imaginário popular. O Dia dos Namorados e o Dia de Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro. E além disso, o Brasil está para iniciar os Jogos da Copa do Mundo 2014. O país está movimentado em relação aos jogos, mas nós queremos aqui nos movimentar em relação à vida familiar. E para isso nós convidamos hoje dois casais que estarão conosco conversando. O primeiro casal é o senhor Aurélio e a senhora Josiane. Aurélio é bancário e Josiane é professora aposentada. Os dois vão conversar conosco a respeito da vida familiar. Aurélio e Josiane, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui para conversar a respeito da vida familiar, né? Me diga uma coisa, nós estamos às vésperas do Dia dos Namorados. Vocês lembram o dia que vocês se conheceram? Faz bastante tempo, né, padre? Nós temos já 21 anos de casado e de namoro foram 6 anos e meio, né? A gente se conheceu através do irmão dela. O irmão dela foi meu colega de escola, né? Era colega, amigo, e eu comecei a frequentar a casa dele, né? E do amigo passou para irmã, né? Comecei a ver a irmã do meu amigo com outros olhos. E foi assim, né? A gente se conhecendo, a gente formando aquela amizade. A gente foi, antes de namorar, a gente começou uma amizade, né? Então o namoro mesmo demorou um pouquinho. E aí, Josiane, como é que você vê essa passagem da amizade do amigo, de seu irmão, para o namoro com você? Foi muito interessante a gente primeiro ser amigo, né? E muito importante também, porque hoje a gente traz isso para o nosso casamento. Essa amizade a gente conserva, o diálogo, né? Essa atenção que ele tinha antes, né? Como amigo, permanece até hoje sendo meu amigo, meu conselheiro, né? Eu vejo assim Aurélio, que é o meu grande amor, mas também essa pessoa com quem eu posso contar, com quem eu moro assim muito longe dos meus familiares, né? Eles são do estado do Rio. Então meus irmãos, primos, tudo longe. Então é Aurélio que eu conto para conversar, para tirar as dúvidas, né? Para ele me dar assim conselhos. Então essa amizade permanece, que é muito importante esse diálogo no casamento. E em relação ao namoro e o casamento, quanto tempo levou mais ou menos? Nós ficamos 6 anos e meio. Até mesmo porque eu fiquei no estado do Rio, morando no Rio de Janeiro, né? Barra Mansa, interior do Rio, e ele veio para a Bahia trabalhar. Então, aí a gente ficou esse tempo, porque ele ficava, a gente não sabia se ele ia permanecer na Bahia. Então, nós ficamos assim, à prova de fogo, né? Porque ele ia me visitar sempre, inclusive era uma jornada muito grande, né, a viagem, e ele visitava assim com bastante, né, assim, de quanto tempo? Todo mês ele fazia esse trajeto. E era um tempo que não tinha ainda muita internet, né? Não. Internet, aparelhos celulares, né? Mas vocês se comunicavam sempre. Sempre, né? Era o telefone mesmo, né? E ele, todo mês, ele fazia essa viagem para passar um final de semana. Então, eu fui vendo que era amor mesmo, né? E ele sempre fiel, mesmo longe, a esse namoro, esse compromisso que tinha comigo. E Deus foi colocando no meu coração, era ele mesmo. Senhora, e agora conta para nós, como era essa questão de você trabalhando na Bahia, a sua namorada no Rio de Janeiro, e você ia uma vez por mês, era muito sacrifício? Nessa época não era tanto sacrifício também pela saudade que a gente tinha. Nós estávamos já namorando. Quando eu vim para a Bahia, isso foi em 88, a gente já tinha 5 anos de namoro, né? Porque eu sou de Barra Mansa também, somos da mesma cidade. E já tinha 5 anos de namoro, né?
E ficamos mais quase 2 anos nessa, eu aqui na Bahia e ela lá em Barra Mansa, 1.000 quilômetros de distância. Era cansativo, né? Eu saía 6 horas da tarde de sexta-feira, né, quando eu ia, chegava em Barra Mansa em volta de meio-dia, por aí, 1 hora da tarde, pegava 2 ônibus, né, ia até o Rio, depois pegava outro ônibus, e saía domingo às 7 horas da noite, para chegar segunda-feira de manhã, de tardinha aqui. Então realmente era cansativo. Mas valia a pena. Como valia, tinha mês que eu ia 2 vezes. Aquele amor, né, que graças a Deus ainda continua. Acho que se tivesse a mesma situação, eu faria a mesma coisa hoje ainda. Né? Não é só porque era namorado. Acho que a saudade é grande demais. Agora, quando foi que vocês se decidiram a casar de fato, para que essa ida e vindas, idas e voltas, né, não perdurasse tanto tempo? Primeiro, igual ela está dizendo aqui, a gente tinha que primeiro ver se realmente a minha vida seria aqui na Bahia, né? Não aqui em Bom Jesus, né? Isso foi em Teixeira de Freitas. Eu vim por uma firma, trabalhar para uma firma, Purina, e lá eu viajava muito. Eu viajava muito. E assim, como ela era de longe, né, e eu viajava muito, eu me preocupava com o fato de trazer ela para Teixeira de Freitas, né, e ela ficar sozinha numa cidade que não conhecia ninguém, e eu teria que viajar demais. Então, até amadurecer a ideia de casar e trazer ela, eu deixei o emprego. Eu falei, não, eu não posso continuar nesse emprego para que ela venha, largue a sua família para ficar numa cidade que ela não conhece sozinha a maior parte do tempo. Larguei o emprego e abri uma loja. Né? Aí, quando eu comecei com a loja, então aí a gente resolveu se casar. E ela veio? Aí ela veio. Só que essa loja durou 1 ano e meio. Faliu. E aí, né, uma história longa, são vários testemunhos de vida que a gente tem, né, o desemprego. Eu fiquei 2 anos e meio desempregado, mas nisso ela já tinha o emprego dela de professora, ganhando pouco, né? Professora não ganha muita coisa, mas foi assim, eu vejo esse tempo de tribulação que a gente passou como um tempo de crescimento. Né? A gente cresceu muito, 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 como casal, como família. Mas, além disso, o que ajudou vocês a superar essa crise inicial do casal? A fé, né? A fé, a oração. Nessa época a gente já era... Ela sempre foi, né, de muita oração, de vida religiosa. Eu não era. Quem me levou à vida religiosa foi ela. Né? Eu brinco com ela que a missão dela foi essa, me trazer para a religião, né, católica. Sim. Então, Gisele, conta um pouquinho sobre essa história. Como é que você conseguiu conquistar Aurélio, além do casamento, conquistar pelo coração, conquistou também para a fé, para a igreja? Conta aí como foi isso. A gente está falando aí de Santo Antônio, né? Eu assim, não pedi exatamente para Santo Antônio, mas a minha mãe, né, e minha família, meus pais, são pessoas de muita fé, católicos, né, bem atuantes na igreja. E minha mãe me deu essa alegria de me ensinar a pedir a Deus das pequenas coisas, que para Deus tudo é importante, ainda mais a família, que é o grande projeto de Deus, né? Então, ela me ensinou, assim como minhas irmãs também, a colocar nas mãos de Deus que pedisse o marido, que ela fez isso também. Ela pediu como que ela queria o marido, né? Ela pediu que não fosse assim uma pessoa que bebesse muito, porque a irmã dela teve sérios problemas com o marido, que era alcoólatra, e morreu, inclusive, de cirrose, e ela via todo aquele sofrimento. Então, ela pediu a Deus que fosse assim, um marido que não bebesse, que amasse muito, e meu pai era essa pessoa, né,
que eu vi assim uma família mesmo de Deus. Então eu fiz isso também. Eu pedi a Deus que Ele colocasse na minha vida, que Ele escolhesse, eu abri a Ele, né, dei essa abertura, que Ele colocasse essa pessoa na minha vida. E pedi que ele fosse uma pessoa assim, também que não bebesse muito, né? E até que não fumasse também. Fiz algumas exigências, que eu tenho bronquite asmática. E pedi que me amasse muito. Eu não falei que me amasse simplesmente, porque amasse muito, né? Que fosse aquela pessoa, meu companheiro, que a gente vivesse o casamento para a vida toda. E Deus me colocou, só que eu esqueci de pedir que fosse católico. E aí, mas Deus já sabia que ia ser a pessoa, né? Um coração bom e que as coisas iam acontecer. Ele falava assim: ah, não, mas a missa, domingo, não dá, não. Aí eu ia para a missa, né? Depois a gente se encontrava. Aí chegava um outro domingo: vamos, Aurélia, domingo, dia de a missa. Ah, não, porque ele não era mesmo, ele não acreditava, né? Não teve esse acompanhamento da família, né? Essa fé que eu tinha, a família dele não passou para ele. E aí eu fui insistindo, até que um dia eu me cansei. Peguei, chamei ele para ir à missa, ele falou que não ia, né? E eu falei: olha, assim não vai dar, não. Então vamos terminar, que não vai dar certo, eu tenho minha fé, você não está me acompanhando. Aí ele falou assim: quando que é mesmo a missa? E logo depois começou a me acompanhar. Mesmo que assim não sentisse assim a presença de Deus, né? Não conhecia nada, ele só ia mesmo para me acompanhar, mas aos pouquinhos, depois também de encontros que a gente participou, né? A gente participa na Renovação Carismática Católica, e num desses retiros ele teve essa experiência, né, com Deus, e depois daí não parou mais. Aí, graças a Deus. Sim. Vocês têm 3 filhos, hein? 3 filhos. Quais os nomes deles? É Lucas, Lídia e Mateus. Lucas, o mais velho. Lucas, de 21 anos, Lídia, 17, Mateus, de 13. Sim, agora, porque a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, fala para nós, vocês dois, né, Aurélio, o seu engajamento aqui em Bom Jesus da Lapa, depois, assim, para os casais, né, que vivem uma relação, às vezes, tribulada, né, com muitas dificuldades, muitos pensam em se separar. Qual o conselho que vocês dariam para os nossos internautas que estão escutando, nos vendo e participando da vida de vocês à medida que vocês vão falando? A gente pode falar assim com bastante propriedade, porque a gente vive isso, né? Eu acho que o casal que não deixar que Deus esteja presente na sua família vai ter muito mais dificuldade. Tribulação a gente vai ter sempre, né? Jesus nunca prometeu que nós não vamos ter tribulações. Mas quando você deixa Deus tomar conta da sua família, né? Deixa que Ele esteja inserido na sua família, né? Então, Ele te dá força. Né? Porque hoje, o que a gente vê é tudo contrário à família. Né? A mídia hoje é tudo contrário. Então, se você não tem Deus na sua família presente, né, realmente presente, não é só de boca, não é só ter uma imagem. Né? Lá em casa tem várias imagens, né, de Nossa Senhora, do crucifixo, de tudo. Mas não é essa questão, é deixar realmente que a família, a Sagrada Família, esteja presente na sua casa. Senão você vai deixar que o mundo te engula. Então, a família tem que ter um projeto pessoal de vida mesmo. Tem que ter um projeto pessoal. E o projeto pessoal que eu vejo que pode manter uma família unida é Deus presente na sua casa, na sua família. Sim. Então, sem Deus, a família com certeza perece. Então, Deus deu Josiane de presente para você. Presentão. Né? Um presente maior ele não poderia ter dado. Padre. E Deus te deu Aurélio de presente, né, Josiane? Presentão. Caprichou. O que ele dá de melhor, né? Uhum. Eu vejo assim que a gente pede, né? Está dizendo, é bíblico, né? Pede e receberás, procuras e acharás. E eu pedi porque a gente sabe que a família, né? Se a gente
se Deus dá só o que é melhor, né? E a família já é o plano dele, então ele colocou mesmo o que eu não poderia ter escolhido melhor sozinha, né? Então eu vejo essa mão de Deus mesmo a cada dia, que às vezes eu vejo assim minhas amigas, né, com os problemas de família, com os problemas com o marido, e nós assim nessa união. Hoje eu amo mais o Aurélio do que quando eu casei, né? Interessante. Eu posso dizer assim mesmo, verdadeiramente, porque a nossa vida, cada dia, eu vejo o carinho dele, a atenção, né? Essa fidelidade dele, esse compromisso que ele fez diante do altar, sendo provado. Né? Esses dias eu perguntei para ele, está sendo difícil viver a fidelidade? Eu pensei que ele fosse falar, não, com Deus é fácil, né? Ainda mais com uma esposa boa dessa. Ele colocou assim, não é fácil, né? É uma luta diária, mas eu estou vencendo. Sim, então, e assim, a cada dia ele me surpreende com atenção, com esse carinho. E eu só agradeço a Deus, que isso aí foi Deus mesmo que colocou no meu caminho. Tá bem, então a gente agradece a vocês pela participação no nosso programa, né? Programa Contando Casos, conversando com o casal Aurélio e Josiane nas vésperas do Dia dos Namorados. Então nós vimos aqui o testemunho de fé, de vida familiar, de vida matrimonial, né? Que eles conseguem, portanto, passar para a sua família, passar para a sua comunidade e passar para todos nós. Certamente para você, meu irmão, minha irmã internauta, eles passaram também muita coisa. Então, Josiane, muito obrigado. Aurélio, muito obrigado. Que a Sagrada Família abençoe a família de vocês. Nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco, continuando nossa conversa sobre o Dia dos Namorados e Santo Antônio, o santo casamenteiro, conversando com os casais. Até já. Graças à campanha dos Romeiros, já realizamos a primeira etapa da reforma do altar na Gruta de Nossa Senhora da Soledade. E agora, um novo desafio. Vem uma segunda etapa. Nós temos uma meta para cumprir. É preciso revestir este altar, dar um acabamento. Por isso, quero convidar você. Participe conosco da campanha dos Romeiros do Santuário do Bom Jesus. Assim, terminando este altar, vamos entregar a Nossa Senhora da Soledade um belíssimo presente. Um novo altar na gruta, na casa dela. Estamos de volta com o nosso programa Contando Casos. E o programa Contando Casos de hoje, com dois assuntos interessantes que mexem com o imaginário popular. O Dia dos Namorados e Santo Antônio Casamenteiro. E para isso nós convidamos dois casais para que viessem conversar conosco. Já conversamos com o casal Aurélio e Josiane e daqui a pouquinho conversaremos com outro casal. Agora você sabe por que Santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro? Santo Antônio não casou. Foi um frade franciscano, né? Fez o voto de celibato. Mas mesmo assim é conhecido como santo casamenteiro. Conta a história que certa vez uma jovem procurou Santo Antônio, o frade, e disse para ele que ela estava muito triste porque ela tinha um namorado, os dois eram muito apaixonados, mas ela não podia casar com ele porque não tinha o dote a oferecer para a família. Na Idade Média, a moça que deveria casar, ela deveria apresentar para a família do rapaz um dote, porque a família do rapaz se achava lesada oferecendo a mão de obra para uma outra família. Por isso a jovem tinha que, de fato, pagar, oferecer o dote. E essa jovem, preocupada, foi se aconselhar com Antônio a respeito de sua tristeza. E ele disse assim, não se preocupe não, eu vou providenciar. E nas missões por onde ele passava, pregava e falava a respeito da vida matrimonial e contava a história dessa jovem. E muita gente se prontificou para ajudar. E assim, um determinado dia, Antônio mandou chamar a jovem lá no convento e disse, olha, eu resolvi sua situação. Aí entregou para ela um saquinho de moedas correspondente ao dote que ela deveria oferecer à família. E ela ficou tão contente, tão satisfeita e foi embora. Casou, ficou muito feliz. Mas no dia seguinte, a porta daquele convento onde Antônio morava
tinha uma fila interminável de jovens querendo casar. É interessante a história de Santo Antônio, viu? Mas tem muita simpatia a respeito de Santo Antônio. Uma coisa interessante que eu li certa vez, e já vi também uma reportagem, em Portugal, no dia 13 de junho, Santo Antônio é também padroeiro de Portugal. No dia 13 de junho, há uma festa muito bonita dedicada a Santo Antônio. E também há uma cerimônia comunitária de casamento de 13 casais. E esses casais recebem da paróquia um apartamento montado. Tem uma urna onde as pessoas, os casais, depositam os nomes para fazer o sorteio, que essa urna o ano inteiro é muito cheia de nome de casais que querem casar. Imagine a celebração de graça, apartamento de graça, quem não quer casar, né? Por isso, faça também sua promessa, seu voto a Santo Antônio. Quem sabe ele vai ajudar. Você que está encalhado, encalhada, olha, aproveita a ocasião, aproveita a oportunidade, viu? Com superstição ou sem superstição, nós sabemos que a família é uma realidade. E a família se constitui a partir de pessoas, de um homem e de uma mulher. E nós estamos aqui para continuar a nossa conversa, nosso bate-papo com o casal Ademilson e Eulina. Este casal, Ademilson, é bancário, também bancário, e Eulina é do lar, né? Cuida da família em casa. Por isso nós vamos conversar com esse casal. Boa tarde. Boa tarde. Conta aí para nós como é que vocês se conheceram. Vocês são de onde? Se conheceram onde? Eu sou do município de Carinhanha e ele é de Paratinga. A gente se conheceu na aula de informática. Ele era meu professor. Opa! O curso de informática foi onde? Em Paratinga? Ou... Não, foi aqui mesmo, em Bom Jesus. Aqui em Bom Jesus da que eu Lapa. moro aqui desde 96. Uhum. Assim, foi na mesma época que ele também veio morar aqui. Aí eu comecei a fazer o curso, aí eu gostava dele, eu achava ele assim interessante, ele respeitava as alunas, entendeu? Eu achava ele sério, não era assim o homem que gostava só de aproveitar, ele tinha... os alunos, às vezes, não entendiam, ele tinha aquela paciência de explicar, ele tinha aquele amor, aquele respeito. E eu falava para mim assim, eu falava, nossa, eu achava que ele era casado, né? Aí eu falava assim, nossa, eu acho que a esposa desse homem deve ser a mulher mais feliz. Entendeu? Eu sempre falava isso. Aí um dia eu perguntei para ele, né? Eu falei assim, você é casado? Ele falou, não. Aí eu, então você não é casada? Ele falou, não sou casada. Aí eu falei, opa, então eu tenho uma chance. Aí o coração explodiu de alegria, né? O coração explodiu, só que eu fiquei na minha, né? Aí a gente foi, assim, conversando, ele tinha aquele carinho de me explicar tudo. Aí depois de 2 meses, a gente começou a namorar. Só que, assim, antes de eu conhecer ele, eu morava com a minha tia. Então, assim, eu tinha outros namorados, assim, só que não era assim aquele namorado que me levava para a igreja. Queria sair comigo, assim, para a balada, bebia muito, e aquilo não me deixava feliz. Então, assim, e aí eu falava para Deus, eu falava assim, Senhor, dai-me um homem que me leve para a igreja, assim, que me leve para a missa. Eu tinha uma vontade de ter um namorado que me levava para a missa tão grande que eu pedia para Deus nas minhas orações à noite, né? Aí simplesmente aconteceu, ele mesmo. Aí a gente começou a namorar, ele me levava para a missa, depois da missa a gente passeava na praça, que essa época a praça era o centro daqui da Lapa, né, que a gente só tinha isso. Então, aí a gente começou a namorar, ele assim com respeito comigo, nunca faltou respeito. E aí a gente começou assim ir para a missa direto, nunca faltamos assim à missa. E fomos namoramos, até a época que chegou a gente casou. A vida de casado me deu assim uma experiência nova, né? Até porque tive que, vamos dizer assim, me adaptar, né? À vida de casado, porque até então eu sempre morei na casa dos meus pais, sempre dormia só, né? Não dividia cama com ninguém, tinha, né, meus utensílios todos individuais, e hoje eu vejo que isso já virou normal para mim, né? Depois que eu me casei, eu tive que me adaptar, né? A ter alguém do meu lado.
Mas foi uma coisa boa. Até porque dentro da minha família, não só meus pais e meus avós me ensinaram que dentro de casa, né, o marido, a esposa sempre se respeitam e tem que estar dividindo, né, esse espaço. Mas dentro do casamento, o que me deixou mais assim, de forma a gostar muito mais de estar casado, porque mesmo gostando de ir à missa, ir à igreja, ou orar, às vezes eu me fraquejava, né? Eu tinha os momentos de fraquejar, às vezes não queria mais ir à missa, deixava as coisas de lado, e ela começou, né, a me incentivar mais. Então, ela, como a minha companheira diária, ela me deu essa força, né, diária de estar sempre me renovando, né, dentro da igreja. E quando chegou o filho? Você tem quantos filhos? Nós temos um filho. Um filho. Quando chegou o filho, quantos anos tem? Nós temos 8 anos de casado, vai fazer agora o fim do ano. Ele tem 2 anos, inclusive foi uma, vamos dizer assim, uma dificuldade, né? Foi muita oração, graças a Deus. A gente teve a graça de tê-lo como filho hoje, mas foi uma batalha, né? Assim, de forma a ela ter que fazer tratamento, teve várias dificuldades para engravidar. Então, isso foi dando a nós uma força a mais, né? Para a gente poder mais entrar à igreja e pedir cada dia mais e renovar, né? Essa fé que a gente já tinha em Deus, né? E tá aí a bênção. Filho ele aí, como é o nome dele? Miguel, Ângelo. Miguel. Vem cá, Miguel. Vem cá, vem. vem. Papai, vem. Miguel tem quantos anos? Miguel tem 2 anos. 2 anos. Né? E 3 meses. Então é a bênção do casal. Exatamente. Né? Diz que os filhos unem mais o marido, a esposa, né? O casal. Logo que a gente assim casou, que a gente ficou 1 ano e meio na casa da minha sogra, né? E quando mudamos assim para nossa casa, eu já mudei assim já doente, com problema de endometriose, assim que foi uma luta. Eu passei mais de 2 anos viajando para Itabuna, assim nos médicos fazendo cirurgia, e o médico dizia que o meu caso, que eu não ia ser mãe, não tinha jeito, só se eu fizesse inseminação. E aí assim, eu falava para ele que eu não ia fazer. Assim, quando a gente quer muito, muito algo, a gente até pensa, né? Só que eu tinha aquilo no meu coração. Eu perguntava para Deus assim, eu falei, Senhor, eu queria saber se isso a gente pode fazer ou não. Então, eu ficava com aquilo dentro de mim. Quando foi um dia, eu estava assistindo a missa na quarta-feira, o Clube do Ouvinte, aí o Padre Rogers falou assim, que tinha um casal que tinha feito a inseminação e que não tinha dado certo, assim, porque a ciência ela nunca pode saber mais do que Deus, assim, porque Deus é Deus. Então, aquilo ali, assim, foi a resposta, né, que Deus me deu, né? Foi a resposta que Deus me deu e aí eu falei assim, era tudo que eu precisava, né? Aí eu falei assim, já sei, não vou fazer isso. E comecei a me colocar diante de Deus de novo. Falei assim, Senhor, seja feita a sua vontade em minha vida. Se o Senhor vê que eu mereço um filho, eu sei que o Senhor vai me dar. E se também não for, que o Senhor tire essa vontade do meu coração. E me dá outros meios assim para mim ser mãe. Aí passou uns 4 meses. Quando eu descobri assim, que eu estava grávida dele, eu já estava com 16 semanas. Eu menstruava normal, vinha tudo direitinho. Aí eu fui na médica, a médica falou assim, olha, eu nem vou te pedir o exame, assim, para saber se você está. Eu já vou te pedir a ultrassom. E realmente a gente foi fazer a ultrassom com 16 semanas. Então, assim, foi uma coisa, assim, uma benção, porque você, há 2 anos você viajar e o médico falando que você não ia ser mãe, e você tomava remédio. Nossa, então, assim, meu filho é a vitória. Todos os dias eu agradeço a Deus. Eu falo, obrigada, Senhor, pelo milagre, assim, que meu filho é. E pela essa família que Deus me deu, porque minha família é uma família linda, abençoada. Então, nós agradecemos a presença e a participação de vocês, né? Aqui no nosso programa Contando Casos, esse programa da Web TV Bom Jesus, que vai ao ar todas as sextas-feiras. Você pode acompanhar depois este programa de hoje, com esses 2 casais, Aurélio, Josiane, Ademilson e Eulina, no site da Web TV Bom Jesus, www.com
www.tvbomjesus.com. Lá você também poderá acompanhar outros programas contando o caso, como também outras matérias e programas que foram vinculados no nosso site, na TV Bom Jesus. E participe também sugerindo assuntos que você gostaria que fosse discutido e conversado aqui no programa Contando Casos. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a vocês, né? A outro casal que já esteve aqui. E terça-feira que vem nós estaremos de volta. Até lá.